Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje vamos estar falando aqui sobre uma mística da igreja, né, Marcos? Mais uma, graças ao bom Deus. O nome dela é Maria Sima. E o que vamos saber sobre ela? Ela é uma discípula de Cristo que tem o carisma ou dom extraordinário dado pelo próprio Espírito Santo de contemplar as aparições de almas do purgatório. O purgatório, né, é um estado, lugar, onde as almas, é necessário a gente falar isso, né? As almas são as santas almas do purgatório, como ela vai se referir o tempo todo, né? São as almas das pessoas que faleceram na graça de Deus, né? Elas estão destinadas para o céu, elas vão para o céu. No entanto, ainda existe a necessidade de purificação dessa alma para que ela possa entrar puramente santa, adentrar ao céu para estar diante do Senhor Jesus, diante do próprio Deus, Pai, né, e Espírito Santo e toda a corte celeste. É uma grande confusão entre algumas denominações cristãs, João, sobre o purgatório, porque a palavra purgatório ela não está na Bíblia. No entanto, esta realidade espiritual destas almas que partem na amizade com Deus, mas ainda possuem desordens espirituais para serem purificadas antes de adentrarem a Jerusalém Celeste, esta situação espiritual é completamente baseada nas Sagradas Escrituras. E essas aparições, esses verdadeiros milagres que Deus carinhosamente nos concede, acabam confirmando a realidade do purgatório. Não somente Maria Sima recebeu, contemplou essas aparições de almas purgantes, mas também Santa Faustina, Padre Pio de Pietrelcina, Santa Catarina de Gênova, Beata Anne Catarina Emeriti e outros místicos católicos. Quando nós pecamos e nos confessamos, né, nós recebemos o perdão desses pecados, né? No entanto, esse pecado ele necessita ainda de uma reparação. Fato isso que nós podemos ir lá em Davi, né? E quando comete o pecado do adultério, né, com a esposa do seu comandante e ainda o manda para frente de batalha, sabendo que ele ia morrer, ao estar com Deus novamente, o que vai acontecer com ele? Deus o perdoa do seu pecado. Davi, diante do Senhor, ele teve que fazer uma reparação, né? E qual seria essa reparação? Apesar do Senhor tê-lo perdoado, ele vai falar: olha, Davi, em reparação ao seu pecado, o seu primeiro filho, ele nascerá morto. Em resumo, Deus perdoa, mas como a justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus exige reparação. E é bacana, Marcos, a gente vê que a Maria Sima, ela vai, ao longo de todo o trajeto da sua vida, nos falar e principalmente nos alertar o quanto é necessário, o quanto é importante a nossa oração pelas almas do purgatório, né? Porque as almas que lá já estão, elas não têm mais o que fazer, elas não podem fazer nada por elas mesmas. Por elas mesmas. No entanto, elas podem fazer até por nós. Nós podemos até recorrer a elas, né? A intercessão delas, né? Nas nossas vidas. No entanto, elas mesmas não podem fazer. Então, a Maria Sima é muito bacana ela falar que a melhor coisa que nós podemos fazer por elas é a Santa Missa, que é a maior de todas as orações. E é importante dizer que essa reparação pode ser feita durante a vida mortal. Mas se, por acaso, as pessoas passarem desta vida com imperfeições, com desordens espirituais, com reparações que ainda precisam ser praticadas, isso pode ser feito no purgatório, nesse estado espiritual que antecede o céu. E é bacana a gente ver que a questão da reparação, né? Em determinado momento, a Maria Sima, ela vai falar como é que ela começou a se tornar conhecida. Porque algumas almas que ela teve a visão. Um ponto interessante isso. Que ela teve essa visão, iam até ela e pediam para que ela fosse até a família para fazer alguém que ganhou um dinheiro de forma desonesta. Adquirir um bem ilicitamente. Então, assim, somente a família sabia disso, né? E aí, então, essa alma pedia para que a Maria Sima fosse até ao lar, até essa família, e contava detalhadamente a história desse dinheiro, desse bem. Para que houvesse a devolução.
a devolução. E justamente quando a família conseguia fazer essa devolução, quando fazia isso, ou seja, o pecado foi reparado, essa pessoa imediatamente saía do purgatório e adentrava o céu. Importante dizer que nós temos 2 vídeos falando sobre purgatório, com passagens bíblicas, com ensinamentos do magistério da igreja, com muitas informações sobre esse instituto, sobre esta realidade espiritual do purgatório. Links na descrição. Inclusive vou deixar um vídeo sobre a teologia da reparação, que está intimamente relacionada com o purgatório. Não deixem de assistir, porque é muito importante para que vocês entendam esta realidade que Maria Sima, com esse dom extraordinário dado pelo Espírito Santo, pôde contemplar ao visualizar as aparições de almas do purgatório. Vamos conhecer um pouco da vida de Maria Sima. Maria Sima nasceu na Áustria, na pequena aldeia Sonntag, no dia 2 de fevereiro de 1915. Desde criança, sonhava em dar a sua vida a Deus, servindo em uma ordem religiosa. Contudo, por causa da sua fraca constituição física, foi rejeitada por 3 comunidades diferentes. Em um primeiro momento, Maria não compreendeu porque o Senhor não a ajudou na realização desta consagração que o próprio Deus havia despertado nela. Esperando e discernindo, ela entendeu que a consagração que o Senhor lhe pedia não deveria ser realizada dentro de uma comunidade religiosa, mas em um exigente serviço de caridade para com as almas tão necessitadas do purgatório. Neste slide, nós temos a diferença gritante, abissal entre espiritismo e aparição dos santos e dos anjos. Porque, João, as pessoas muitas vezes perguntam nos comentários a diferença. Nós já temos esses vídeos explicando isso. Mas vamos fazer aqui um resumo bem rápido. Qualquer coisa, deem uma olhada nos nossos vídeos, links na descrição, sobre este assunto. Invocação ou evocação dos mortos, não importa o verbo, significa chamar mortos. Querer que eles venham aqui, conversem, interajam com os vivos, escrevam cartas, possuam pessoas. Este tipo de prática é chamada de necromancia ou espiritismo, e tal prática é uma abominação aos olhos de Deus. A aparição dos santos e dos anjos, e aqui nós podemos incluir a intercessão dos anjos e dos santos, é algo completamente diferente. São anjos que estão nos céus, incluídos os anjos da guarda que nos protegem, e os santos celestiais que intercedem por nós a Deus. Esta comunhão dos santos era completamente bíblica. Inclusive vou deixar um link na descrição de vídeos que explicam, inclusive com passagens bíblicas, esta realidade. Aqui no caso nós vamos nos ater somente às aparições. Diferente do espiritismo, a iniciativa é sempre de Deus. O objetivo dessas aparições é confirmar algo da doutrina de Cristo. Essas aparições nunca vão confirmar a reencarnação ou rejeitar a Eucaristia, por exemplo. Nunca traz confusão. Não podemos confundir com fenômenos paranormais, com visões oriundas de problemas psiquiátricos, com a pura fraude ou sugestão, e também não podemos confundir com a ação maligna dos anjos caídos, que está inclusive baseada biblicamente. A análise pelos frutos também é um bom método que reforça se uma aparição é ou não de iniciativa de Deus, como está em Mateus 7, do 13 ao 20. Bacana a gente ver, porque a própria Maria Sima, ela vai nos falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que as revelações que Maria Sima recebe são revelações particulares, né? Nós temos a revelação universal, que é aquela revelação que o próprio Senhor Jesus faz através do tempo, através dos seus apóstolos, né? Essa é a revelação, e ela terminou com a morte do último apóstolo, São João, se encerra aí, e todas as outras revelações que nós temos, como da própria Ana Caterine, da Teresa Nilman, de aparições, né, os videntes das qualquer aparições aparição, marianas, até né? mesmo as aparições marianas, são revelações particulares.
essas revelações particulares, a Santa Igreja, elas nos permite que nós acreditemos ou não. É uma crença facultativa, É uma crença facultativa. Desde que não colida com nenhum ensinamento de Jesus Cristo. Né? Exatamente. Essas aparições, elas também são estudadas pela Igreja, né? A própria Maria Sima, ela recebeu a visita e foi acompanhada por psicólogos, por psiquiatras, foi acompanhada por teólogos, foi acompanhada por padres, ela tinha um orientador espiritual, ela foi acompanhada também por um bispo, na própria época do Papa João Paulo II, que tinha noção do apostolado dela. Conhecia, e permitiu que ele permanecesse. Então a Igreja, ela acompanha de perto, né? Ela não proíbe, não obriga que nós fiéis acreditemos ou não, então ela deixa de uma forma facultativa. A não ser que seja algo que talvez vai gerar algum dano à fé. Com certeza a Igreja verifica proibiria, que não vem de Deus, né? Exatamente. E então assim, é necessário que a gente entenda isso. Então, a Maria Sima, ela faz uma revelação particular. Inclusive, a própria Maria Sima reforça o quanto o espiritismo é uma abominação diante de Deus. Ela conta, inclusive, que tal prática, né, faz com que essas invocações tragam para aquelas pessoas que a praticam a própria presença do demônio, né, que tem a capacidade de se transformar na imagem da pessoa que foi invocada. Por exemplo, eu estou aqui num centro espírita e estou invocando para que eu quero falar com meu pai que morreu, né? O demônio, ele tem a capacidade de imitar a voz, se disfarçar na aparência. Você pode ver com a forma física igual, mas só que não é. Sempre vai ser o demônio falando para aquela pessoa. Isso, inclusive, está no slide que a gente apresentou, está em 2 Coríntios 11, a partir do 14, e 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. É embasado biblicamente. Inclusive, existe, Maria Sima usa uma expressão, demônio camuflado. Perguntam a ela se ela, alguma vez, ao contemplar as almas do purgatório, no lugar de uma alma do purgatório, apareceu algum demônio. E o que ela responde? Ela vai falar que sim, já aconteceu, uma única vez aconteceu, e ela vai dar o exemplo. E o que o demônio, quando apareceu para ela, falou que ela não desse ouvido à próxima alma que viria pedir socorro. Porque... É absurdo, né? Trazendo confusão e orientando a discípula de Cristo a não ser caridosa e a não ser intercessora. E qual é a intercessão que a próxima alma pedia, né? Exatamente, que celebrasse missa em seu favor para que ela pudesse, né, sair desse estado, lugar purgatório. Inclusive, né, nessas entrevistas que Maria Sima deu, ela diz que, e é importante que se diga, que a forma de reparação são através da realização de santas missas, vias sacras, recitações do rosário, caridade, indulgências. Em nenhum momento fala de alguma prática espírita. Só fala de práticas oficiais de piedade, de caridade, de misericórdia. As reparações deveriam ser feitas através dessas práticas de espiritualidade católica. Exatamente. Gestos de caridade, santas missas, rosário, a oração do rosário e as reparações, assim como aconteceu em algumas famílias, né? Sobre que assim, aqueles pecados. Eu preciso que você devolva tal dinheiro, preciso que você devolva, restitua tal imóvel, que você de repente desvende uma verdade que foi uma calúnia. Então assim, sempre algo para o bem, né? O entrevistador também pergunta sobre a reencarnação, que tem tudo a ver com o espiritismo. Se as almas do purgatório tinham algo a dizer sobre a reencarnação. O que elas dizem para Maria Sima? Com veemência, né, também, elas confirmam aquilo exatamente que está na Bíblia, que a própria fé católica, a doutrina católica, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja defende, né, que não existe a reencarnação, né? Que uma vida basta. Apenas uma única vida é o suficiente para nós, porque
o que dizem os espíritas é que é necessário que nós tenhamos diversas vidas. Em primeiro lugar, isso acaba com a própria questão de Jesus, nosso Salvador, porque não é Jesus, então, nesse caso, no pensamento espírita, que nos traz a salvação, mas a própria alma que vai evoluindo e que chega à salvação. Por ela mesma, sem precisar do sacrifício redentor de Cristo. Isso não é verdade, né? Em todas as aparições que ela recebeu, que ela teve a oportunidade de falar sobre esse assunto, as almas foram enfáticas em falar que isso não existe. Inclusive, Maria Cima diz que as almas confirmam que Deus ilumina cada alma de forma suficiente para que elas, segundo as revelações que elas receberam durante suas vidas, uma única vida, elas tenham as condições de, pelo menos, evitar o mal e fazer o bem, e desta forma escolher o caminho da salvação. Seriam todos salvos, ainda que não conhecessem Cristo, mas seriam salvos por esse Jesus Cristo desconhecido. E é muito bacana quando ela fala exatamente do juízo particular, né? Que no momento da nossa morte, toda a nossa vida iluminada através do Espírito Santo, nós temos noção de toda a nossa vida, de todos os nossos pecados, e somos nós voluntariamente, né, que definimos que vamos para o purgatório, que necessitamos dessa purificação, ou temos a possibilidade também de rejeitar, né? Existem almas que rejeitam o purgatório, que rejeitam a Deus e que vão para o inferno, infelizmente. Ela cita alguns exemplos. Ela cita alguns exemplos, né? Muito bacana de ver, por quê? Porque tudo que ela fala atesta diretamente o que a própria igreja nos ensina através dos tempos. Inclusive, né? Nós temos vídeos sobre o juízo particular e o juízo final, exatamente, no caso do juízo particular, exatamente como a mesma dinâmica que Maria Cima acaba revelando através do testemunho das almas do purgatório. Vou deixar esses vídeos na descrição. Em uma noite de 1940, Maria Cima recebeu a aparição de uma alma do purgatório. Deus enviou esta aparição e Maria, com o dom extraordinário de visão, concedido pelo Espírito Santo, pôde contemplá-la. Naquela ocasião, a vidente tinha 25 anos. Chamamos vidente não por ter qualquer mediunidade, capacidade necromante ou ser alguma ocultista, mas porque possui este dom da visão, que consiste estritamente em contemplar tais aparições de almas, estas realizadas por iniciativa do próprio Deus, e não em evocar espíritos, o que é abominação aos olhos do Senhor, como está em Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Aparições de almas do purgatório ou de almas celestiais sempre acontecerão por iniciativa de Deus. Qualquer outra coisa é espiritismo. E, Marcos, essa primeira parte é interessante ela descrevendo, porque foi a primeira vez que ela teve tal visão, né? E como é que isso aconteceu? Ela estava no seu quarto, né, dormindo, e daqui a pouco ela escutou alguém como se estivesse caminhando de um lado para o outro no quarto dela. Ela acordou assustada com aquilo e falou: quem você é? Como é que você entrou aqui? E essa pessoa que estava andando de um lado para o outro não respondia nada, né? E então ela levantou-se para atacar essa pessoa, né? E quando ela foi, ela viu que não tocou em nada. E aí ela: será que eu estava sonhando e tal? E voltou para a cama. E deitou. Quando ela deitou, novamente, essa pessoa apareceu novamente, andando para um lado e para o outro, né? E novamente ela levantou e confrontou essa alma, né? Quem é você? Por que você entrou aqui? E aí ela novamente, quando foi tocar, também tocou no vazio. E aí ela ficou perturbada, não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, ela foi direto ao pároco, né, dela e conversou e explicou para ele o que tinha acontecido. E aí o pároco, né, certamente iluminado por Deus, ele falou assim: olha, se isso acontecer novamente, você não vai perguntar quem ele é, mas o que eu posso fazer por você. Essa é a pergunta que você tem que fazer. E aí aconteceu que ela, nas noites seguintes, ela foi dormir e novamente essa alma apareceu, andando de um lado para o outro no quarto dela. E aí ela perguntou: o que você quer? O que eu posso fazer por você? E aí a alma pede: por favor, peça que faça, reze 3 missas por mim, pela minha alma, para que eu possa sair do purgatório. E por que as almas pediam a realização de uma Santa Missa na maioria das vezes? Maria Cima explica? Ela explica exatamente o quê? Que a Santa Missa, né, é o próprio sacrifício do Cristo se renovando para a salvação de nós e das almas, né? Então, é o próprio Jesus que se dá
pela salvação das almas. Exatamente. Então esse sacrifício renovado a cada Santa Missa, então a Santa Missa tem essa capacidade exatamente, pelo poder de salvação de Cristo, de purificar essa alma, né, através desse sacrifício, para que ele possa novamente adentrar o céu. Até 1953, Maria contemplou apenas 2 ou 3 almas, a maioria durante o mês de novembro. O ano de 54 foi proclamado pelo Papa Pio XII Ano Mariano, por ocasião do centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Ao longo desse ano, as almas visitaram Maria todas as noites. Após o ano do jubileu, as visitas diminuíram um pouco, por volta de 3 ou 4 por semana. Dias antes do início do ano mariano, vale dizer, começaram os sofrimentos místicos na expiação das almas do purgatório para Maria Cima. Às vezes, sentia-se como se estivessem violentamente puxando os seus membros, às vezes como se estivessem martelando punhais afiados no seu corpo. Os sofrimentos da expiação pelas dores devido a pecados de aborto e relacionados com a impureza consistiam em terríveis dores de barriga e grandes náuseas. Interessante num trecho de uma das entrevistas que ela recebeu uma alma do purgatório que pediu que ela tivesse um sofrimento de expiação, de reparação, durante 3 horas para aquela alma. A alma perguntou, né? Maria Cima, você poderia sofrer por mim durante 3 horas? E Maria Cima achou um tempo até pequeno e disse que sim. E ela relata na entrevista que aquelas 3 horas duraram uma eternidade, né? 3 dias. E realmente, depois que ela sofreu por esta alma, por quê? Porque Maria Cima estava na Terra, nesse tempo da Terra, a pessoa pode adquirir méritos e crescer espiritualmente, ao contrário das almas do purgatório, que já não podem fazer isso. E aí, através da comunhão dos santos, através da intercessão que um irmão pode fazer pelo outro, e essa fraternidade, esse amor não é interrompido com a morte, graças a essa comunhão dos santos, que é sustentada pelo próprio corpo místico de Cristo, que é a igreja. Através dessa comunhão, Maria pôde reparar essas penas que esta alma precisava. E a alma explicou que esta purificação, esse sofrimento voluntário de Maria Cima, permitiu que a alma fosse libertada e que ela não sofresse durante mais 20 anos no purgatório. É fantástico, João, o amor que Deus permite que as almas, né, a alma de Maria Cima era peregrinando ainda neste mundo, como ela pode ajudar sofrendo por uma alma que está no purgatório, que nesse momento não pode adquirir méritos e que, portanto, teria um tempo muito maior para se purificar. Veja a diferença, né? Enquanto que, lógico, a intensidade de reparação pode ter sido variável, mas no caso Maria Cima só precisou de 3 horas para reparar o tempo de 20 anos dessa alma purgante. É importante. Belíssimo, né? O que Deus permite que nós possamos partilhar esse amor de uma alma intercedendo pela outra nessa comunhão dos santos, né? Sim, é importante a gente também compreender, Marcos, que essa noção de tempo é apenas uma tradução para que a gente possa compreender a realidade dessa alma. Sim, que está no purgatório. Pode, né? Nem ser 20 anos, como a gente cronologicamente falando. Exatamente. Mas num tempo espiritual completamente diferente. Enquanto essa alma ainda deveria estar em reparação. Tais sofrimentos e experiências místicas não impediram Maria de ser uma autêntica cristã. Pelo contrário, todos aqueles que a conheciam testemunham que, até a sua morte, em 16 de março de 2004, Maria sempre foi uma mulher acolhedora com todos aqueles que vieram confiar-lhe qualquer tipo de sofrimento ou prova espiritual. Era um exemplo de abnegação, do espírito de sacrifício e pobreza. Quando perguntado por que Deus lhe deu essas experiências, ela respondeu: Deus permite que, por meio de meu apostolado, outras pessoas compreendam claramente que nosso tempo na Terra é apenas para ganhar o céu. Com essa frase que ela termina, né, que a Terra é apenas, o nosso tempo na Terra é apenas para ganhar o céu, ela
mostra pra gente a realidade de vida que nós devemos nos preocupar, né? Nós não estamos aqui... Buscar as coisas do alto. Né? Buscar as coisas do alto. Nós não estamos aqui para ganhar a nossa vida, para ganhar bens materiais, para ganhar dinheiro, poder e todas essas coisas. Mas, na verdade, podemos ganhar todas essas coisas, mas o fundamento, a finalidade da nossa vida é ganhar o céu. E ajudar também os nossos irmãos a ganhar o céu. Estamos peregrinando para chegarmos a Jerusalém Celeste. Isso sempre ficou bem latente, bem evidente nas Sagradas Escrituras. Estamos apenas aqui montando tenda, né? Estamos apenas de passagem. Que essa passa a ser nossa frase aí, né? Estamos aqui na Terra apenas para ganhar o céu. Em um livro publicado em 1993, no Estire Daqui, uma entrevista de Nick Eltz com Maria Sima, a vidente descreve suas experiências com simplicidade e responde com muita sensibilidade às muitas perguntas do entrevistador. Refletindo sobre essas aparições, percebemos que as almas do purgatório são nossas irmãs e que necessitam de nossa ajuda, nossa compaixão e nossa intercessão. Também nos incentiva a viver a Eucaristia com mais devoção. Se não quisermos expiar nossas desordens espirituais no estado-lugar do purgatório. O livro também cita vários trechos das mensagens de Maria nas aparições de Garabandal. Quando Nick pergunta: as almas abençoadas no purgatório sabem o que acontecerá? A vidente responde ao se referir a algo que assemelha muito ao que chamamos de aviso de Garabandal, um dos eventos proféticos anunciados pela Virgem nesta aparição. Maria Sima responde: sim, elas sabem alguma coisa, mas não tudo. Foi-me dito que algo realmente importante vai acontecer, que está às portas. Durante muitos anos, elas disseram que se estava na frente da porta, mas desde maio de 93 usaram a expressão às portas. Será algo para a conversão da humanidade. Tais afirmações são difíceis de se acreditar, mas Sima aponta duas situações em que as almas a advertiram sobre coisas que logo foram cumpridas, o que reforça o teor de autenticidade. Em uma escala menor, elas disseram coisas que aconteceram pouco tempo depois. No verão de 1954, elas avisaram sobre as inundações que causaram tanto dano nesta região. Novamente, elas também me disseram que ainda havia pessoas vivas sob a neve após uma avalanche. Assim, as equipes de resgate continuaram a procurar mais tempo do que esperado. E, de fato, conseguiram localizar e salvar essas pessoas 2 dias depois. Pedi-lhes para continuar com a pesquisa. Poucas páginas depois, o entrevistador pergunta novamente sobre os eventos vindouros. As almas lhe disseram algo específico sobre o seu próprio futuro? Maria Sima responde ao referir-se novamente a algo que parece estar relacionado às profecias de Garabandal. Não em detalhes, mas em várias ocasiões, elas disseram que algo muito importante está às portas, mesmo em nossa frente. Mas não sei se ainda vou estar aqui para vê-lo. Como eu disse antes, virá de Deus e será para a conversão de todos. Deus tornará a sua existência muito clara, mas mesmo assim, nem todos converterão seus corações para ele. E um pouco mais tarde, Maria insiste: eu acredito que Deus se revelará claramente, muito, muito em breve, porque nos distanciamos demais dele. Sobre essa questão de Garabandal, as aparições de Garabandal, nós temos um vídeo que conta tudo com detalhes sobre este evento, uma aparição mariana, que fala inclusive sobre este aviso de Garabandal. Links na descrição. Não deixem de assistir, porque aí vocês vão entender o contexto destas mensagens que as almas deram a Maria Sima. E é bacana também quando ela fala a respeito dessas pessoas da avalanche, né, que aconteceu próximo da casa dela, e que os bombeiros, né, a equipe de resgate, ela já estava saindo, ela não ia mais fazer buscas e estavam desistindo, e uma visão, né, de uma alma falou que não, que eles deveriam insistir mais, que tinham pessoas vivas lá. E assim como foi falado, né, as equipes permaneceram no local, continuaram as buscas e acharam essas pessoas que estavam vivas lá. Mais uma vez, uma prova de autenticidade. Aquilo que a gente viu no slide, no segundo slide.
pelos frutos a gente pode verificar se aquela aparição é ou não legítima. Porque pode ser fruto de problemas psicológicos, pode ser uma ilusão, pode ser algo que não é realmente uma aparição. E os frutos são uma forma de a gente autenticar, né? E tem um outro caso muito bacana também, Marcos, assim, que até eu fiquei bastante comovido quando eu ouvi ela falando com o Nick Heltz, né? O que acontece? Ela conta de um jovem que também teve essa avalanche, né? E que um jovem, ele se sentiu muito tocado para sair para socorrer essas pessoas, porque essa avalanche, ela inclusive ela derrubou várias casas, né? E a mãe dele não permitiu que ele saísse, né? Não queria que ele saísse exatamente pelo risco de vida que ele corria. Mas ele assim mesmo ele saiu, né? E conseguiu salvar algumas pessoas, mas ele acabou morrendo devido ao próprio acidente dessa avalanche. Ou né? seja, ele estava dentro de casa seguro, mas ele deu a vida, ele resolveu se sacrificar para ajudar outras pessoas. E aí o que aconteceu, né? Tempos depois, esse jovem, ele tinha uma vida super tortuosa, né? De pecado que ele vivia, e ele veio e falou assim que realmente ele tinha toda essa vida tortuosa, né? Que ele deveria estar condenado para o inferno, mas devido àquela prática, o tanto de amor que ele colocou para salvar... Este último ato de sacrifício. Exatamente. Né? Aquele ato de amor que ele colocou para salvar aquelas pessoas, né? Permitiram que ele fosse para o purgatório, né? Não direto para o céu. Não direto para o céu. Foi para o purgatório, vida... ou seja, que na verdade já é a garantia do céu. Porém, ainda que se sinta a ausência de Deus, tenha esse sofrimento da ausência de Deus, né? Ele já estava garantido para o céu. Neste caso, como a gente falou anteriormente, a justiça de Deus não pode ser bonachona, né? A justiça de Deus não pode esquecer. Então essa pessoa não estava tendo uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas no seu último ato, antes de morrer, ele teve um ato de abnegação, de sacrifício. De amor, né? Um ato de amor altruísta, né? Um amor gratuito. E graças a esse último ato, Deus, na sua misericórdia, permitiu que ele ficasse no estado espiritual do purgatório. Mas precisou, logicamente, se purificar de tudo aquilo de todas as desordens espirituais, de todas as penas que ele precisava reparar, oriundas da sua vida pecaminosa. E assim como a Maria Sima explica, né, o que ela vai falar, o que apaga os pecados, né, o que apaga as penas, né, ou seja, o que faz a reparação, são exatamente a Santa Missa, os atos de amor, né, de caridade, o rosário, né, os atos de misericórdia. E o que esse menino fez? Ele fez exatamente um ato de amor. Ele é como se ele tivesse ali voltando os olhos para Deus. Ele teve no seu último momento de vida mortal, ele pôde voltar os seus olhos para Deus através de um ato de amor gratuito e começar a partir daí o seu processo de purificação agora no purgatório, porque ele acabou perdendo a sua vida nesse ato de amor. Na verdade, perdeu sua vida não. Na verdade, ele ganhou a sua vida, né? Exatamente. O próprio Senhor Jesus vai nos falar, né? Que todo aquele que perde a sua vida por causa do reino dos céus, né? Irá recobrá-la. Vai ganhá-la. Nick Heltz pergunta a Maria Sima: o que você poderia me contar sobre Satanás e a atividade que ele está fazendo agora? E ela responde com uma afirmação que não pode nos surpreender demais, porque temos a evidência diante dos nossos olhos. Nunca antes esteve tão forte e tão ativo como hoje. Heltz continua perguntando: e por que você acha que esse é o caso? Maria responde: o século XX não pode ser comparado a nenhum outro século em termos de apostasia, assassinato, ganância por dinheiro e poder, ódio, falta de misericórdia e oração. Foi seu século. Tem sido tão ativo também é porque Satanás sabe que um grande evento está para acontecer que servirá para a conversão da humanidade. Ele sabe que seu jogo em breve irá enfraquecer visivelmente e ele sempre lança seu choro mais forte antes de ser derrotado. Finalmente, surge um ponto na conversa em que Maria explica o que é e onde é Garabandal, um lugar para o qual ela mesma já peregrinou várias vezes. Garabandal é uma aldeia de montanha na Espanha, onde nossa mãe apareceu para algumas meninas na década de 60. Daí vem o seguinte aviso de que essencialmente é este: chegará um momento em que cada pessoa na Terra verá a condição de sua própria alma, e muitos morrerão de horror com esta visão.
existem muitas conexões entre o que as almas do purgatório disseram para Maria Cima e o aviso de Garabandal. Não existe nada mais importante do que a salvação de nossas almas. As meninas de Garabandal apontaram que antes do aviso, a igreja deveria passar por uma grande tribulação, um teste difícil em que fatores externos e internos se uniriam. A perseguição. A igreja daria a impressão de estar para perecer e crise de fé. Muitos terão parado de praticar a religião. As almas do purgatório confirmam isso. E a gente pode ver, Marcos, então, essa confirmação, né? Que as almas que em aparição revelam a Maria Cima sobre tudo que está prestes a acontecer, que vão utilizar as portas para acontecer, são todos confirmados também em Garabandal. Para outras videntes. Para outras videntes, para 4 meninas que vão ter a visão de Nossa Senhora, né? Do Carmelo. Bacana, se a gente não estiver satisfeito só com Maria Cima e só com as videntes de Garabandal, é necessário que a gente possa ver também que o próprio Padre Pio atesta todas as duas visões, né? Não existe confusão, existe na verdade harmonia entre as mensagens. Exatamente. Né? Padre Pio, Garabandal, Maria Cima. Volto a dizer, dê uma olhada no nosso vídeo na descrição sobre as aparições marianas em Garabandal, na Espanha. Cima descreve: as almas do purgatório me disseram que a igreja está no pior estado de sua história, mas também fui informada que a situação melhorará e que temos esperança. Terão momentos pacíficos. Antes disso, no entanto, haverá uma grande tempestade, sobre a qual a nossa mãe não quer que nos preocupemos, nem pensemos nela ou caminhemos com pressupostos. Deus sempre cuida de seus filhos. Esta grande tempestade incluirá as profecias de La Salette, anunciando que algo que nunca vimos antes nos aproxima, os de Fátima, e também incluirá o aviso de Garabandal, e os segredos mantidos pelos filhos de Medjugorje. Para quem mais devemos orar é para os Estados Unidos. Não houve uma guerra em sua própria terra durante este século. E orgulho, ganância, ocultismo, seitas, abortos e materialismo abundam. O que está nas portas, de acordo com as almas, afetará dramaticamente os Estados Unidos. Há uma advertência importante sobre a crise sacerdotal, que, desconhecida para a maioria dos fiéis, nasceu no coração da igreja. Sacerdotes, bispos e cardeais vão muito no caminho da perdição, e com eles levam muitas almas. Maria sabe que há muitos sacerdotes, bispos e cardeais no purgatório. Ela também sabe que alguns sacerdotes, bispos e cardeais perderam-se para sempre no inferno. São os sacerdotes que têm a maior responsabilidade pela situação atual da igreja. É assim que Maria Cima se expressa. As almas no purgatório me disseram que nunca antes na história da igreja ocorreu um estado tão ruim quanto o de hoje. O pecado da apostasia reina em todos os lugares, e são os sacerdotes que serão responsabilizados por isso. Em vez de rezar e ensinar a palavra, eles parecem correr de um lugar para o outro, estudando psicologia, oratória, contabilidade ou o que quer que seja. Eles são os que têm que mostrar às pessoas como se aproximarem de Jesus e Maria através da oração, e não tentar aprender a ajustar-se ou estar atualizado com esta sociedade tão secularizada. É interessante, João, que tem um trecho lá na entrevista, são várias entrevistas, mas tem um trecho em que as almas do purgatório afirmam categoricamente para Maria Cima que muitos padres foram para o céu, mas também existem muitos padres no purgatório, muitos sacerdotes, porque deixaram de incentivar a devoção, a adoração à Sagrada Eucaristia e passaram para atividades que não têm muito a ver com o sacerdócio. Então é interessante que se os próprios sacerdotes são promotores da fé, né? E eles, a partir de um momento, como ela descreve agora, que muitos deles estão preocupados com muitas outras coisas, ou estão sendo desviados de funções para fazer outras coisas, que acabam que o seu sermão, a sua vida de oração acaba deixando a desejar,
e abrindo espaço para entrar outras coisas, né? E uma das coisas que ela fala com veemência, e durante pelo menos um bom tempo da entrevista, ela vai falar sobre a recepção de comunhão nas mãos, né? Uhum. E aí ela vai citar outras duas místicas, que é a Teresa Neumann e a Anne Catherine. O próprio Papa Paulo VI, né, vai falar sobre a fumaça do maligno que adentrou na igreja, né? Então, um dos temas que ela vai falar muito forte é exatamente sobre isso. O que ela combate? Exatamente a ideia. Porque existem algumas correntes que vão falar que Jesus, ao distribuir a Eucaristia para os seus discípulos, ele o deu nas suas mãos, né? Distribuiu nas mãos dos discípulos, né? E então, assim como os discípulos tinham essa possibilidade de segurar, de ter a Eucaristia nas mãos, então o padre poderia também fazer isso para com nós que somos fiéis. Só que, na verdade, tanto a Anna Catherine quanto a Teresa Neumann, Deus permitiu que elas tivessem a visão dessa última ceia, né? E o que acontece nessa última ceia é que o próprio Senhor Jesus, ele ao partir o pão, ele o coloca diretamente na boca dos seus discípulos. E não como, muitas vezes retratado em filmes ou então até em pinturas, né? Que é feito dessa forma. Por quê? Porque ela fala exatamente da sacralidade da Santa Eucaristia, né? Então a gente sabe que, infelizmente, né, essa fumaça do maligno que penetra dentro da igreja, ela faz com que sacerdotes, e a gente vê hoje no Brasil a questão da teologia da libertação, né, que está entranhada na nossa igreja. Que já falamos em vários vídeos aqui no canal, né, desse relativismo que os sacerdotes acabam não combatendo, todas essas mensagens dúbias que trazem pecados, que trazem a prática de pecados dentro, vamos dizer assim, entre católicos, que seriam pessoas mais conscientes se tivessem padres mais comprometidos com o ensino do Evangelho, sem relativismos. Eu sempre vou Aparecida, né? Infelizmente você vê realmente como é distribuída a Eucaristia, como se estivesse dando qualquer coisa, né? Então, assim, ela fala exatamente sobre isso. O centro da nossa fé, parte fundamental, o Cristo vivo, o corpo, sangue, alma, divindade, está na Eucaristia. Então, quando você perde essa referência, quando os padres vão mais adorar o Senhor Jesus, quando eles não praticam exatamente essa fé nossa, tudo se perde. O que importa dizer é que existe sim uma interpretação muito liberalizante e que acaba, em alguns casos, trazendo distorções na liturgia, distorções na ação pastoral de alguns sacerdotes, e declarar de uma forma bem nítida aquilo que nós já falamos, inclusive na época das eleições aqui para presidente no ano passado. Existem falsos profetas dentro da igreja, falsos sacerdotes, e eles inclusive estão nessas categorias que nós estamos falando aí, que promovem relativismo, que promovem a teologia da libertação para trazer deturpações na liturgia e na ação pastoral dos sacerdotes. É importante, né, a gente ressaltar aqui, que é uma das coisas que ela ressalta também, é que não existe nenhum documento que permita isso, né? Na verdade, receber a Eucaristia na mão é uma concessão, não uma recomendação, né? Recomenda-se, inclusive, que seja de joelhos e na boca. Exatamente. Diante dessas declarações, NickElt se atreve a perguntar: devemos ter medo de tais avisos? E Maria responde: somente se estamos muito longe de Deus e cheios de pecado, teremos razões para ter medo. Mas, se tentarmos estar constantemente com Ele, não temos nada a temer. Nunca devemos estar perturbados, porque o medo vem somente de Satanás. Se realmente tentamos viver com Deus todos os dias, Ele nos protegerá de tudo que está por vir. As pessoas que oram estarão seguras. É tão simples. Devemos confiar em Deus e sua mãe, com a confiança de crianças pequenas. Para finalizar, é importante destacar: o testemunho de Maria Sima é uma revelação particular, ainda estudo pela Igreja. Como diz o Catecismo da Igreja, essas revelações não melhoram nem completam a revelação de Jesus Cristo, mas nos ajudam a viver mais plenamente o discipulado, em cada época da história. O Papa Emérito Bento XVI, na exortação apostólica sinodal Verbum Domini, afirma que a revelação particular pode ter um certo caráter profético
e nos auxiliar a entender e a viver melhor o Evangelho no presente. Portanto, não pode ser descartada. As declarações desta discípula de Cristo não contradizem a fé cristã e nos ajudam a viver com mais dedicação e zelo esta mesma fé. Que a gente possa aproveitar o que Maria Sima nos diz, né? E acima de tudo, compreender exatamente essa diferença da revelação universal e a revelação particular. E que essa revelação particular de Maria Sima nos sirva como um alento, como uma forma de confiança em Deus e principalmente um alerta, né? Assim como ela falou, Deus permite que por meio do meu apostolado outras pessoas compreendam claramente que o nosso tempo na Terra é apenas para ganhar o céu. Então que a gente possa viver exatamente nessa realidade, na realidade daquelas pessoas que querem ganhar o céu, né? Nós não somos desse mundo, nós não devemos querer ganhar esse mundo, mas nós devemos querer ganhar sempre o céu. Muita coisa ainda pode ser dita sobre Maria Sima e também sobre outros místicos que contemplaram almas do purgatório e outras realidades espirituais. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem nos comentários a opinião de vocês e deixem o seu like, porque só assim a programação do YouTube vai entender que esse vídeo merece ser transmitido para outros irmãos. É isso aí. A entrevista completa, né? Ela está no YouTube, está em espanhol, mas dá para entender bem. Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem, deixe nos comentários, deixe o seu like, que a gente até pode voltar e falar mais coisas, né? Muito mais coisas, Maria Sima falou, muito mais tem para ser dito. Mas se a gente fosse falar tudo, daria um vídeo de sei lá quantas horas, né? Se vocês quiserem, a gente continua. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo. Paz e bem.